Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, vamos para mais uma super aula para vocês, uma aula completa, uma aula aí bastante dinâmica que eu tenho certeza absoluta, se você assistir a nossa videoaula até o final, logo depois você dá faça uma leitura na Lei 11.107 de 2005 e, claro, seguir as nossas orientações pedagógicas, eu garanto para você que você estará preparado para qualquer concurso, é isso mesmo, para qualquer concurso público, para qualquer cargo, qualquer banca referente ao assunto consórcios públicos. Bacana? Então vem comigo, consórcios públicos, aula de direito administrativo, né? Está prevista a sua regulamentação pela Lei 11.107 de 2005, tá aí essa lei aí. Então essa lei, ela vem dispor sobre as normas gerais de contratação de consórcios públicos e dá outras providências, né? Professor, tudo bem. Consórcio público, professor, ele passou a existir consórcios públicos, né? Nessa modalidade, a gente vai explicar as modalidades de consórcios existentes hoje no nosso direito, né? Que aconteceu? Esta lei, então, ela passa o quê? Regulamentar a partir do dia 6 de abril, né? Só que essa figura de consórcios públicos já existia antes, né? Mas não com esse formato. Então essa lei muito importante, hoje ela possibilita hoje o ente federado, né, o ente político do Brasil, a ter essa forma de contratação muito importante de consórcio público, né? Professor, dá uma geral para a gente de consórcio público. Tudo bem, vou dar um exemplo para vocês e depois a gente vai começar aí bater artigo por artigo aí da Lei 11.107. Vamos supor a seguinte situação, nós temos aí uma região do nosso Brasil, nosso querido Brasil aí, gigantesco, né, com 10 municípios circunvizinhos ali, 10 municípios, né, e os 10 municípios, claro, nós temos aí uma atribuição aí do constituinte, né, uma competência do município em saúde pública, né, em oferecer saúde de qualidade para a sua população, né, só que saúde é caro, né? Lá tem um município que tem um hospital gigante, né? Mas não tem recurso para tocar, vou usar essa palavra aí, chula, aí, tocar, fazer a administração desse hospital, dessa unidade. E aí juntam-se os 10 municípios, né? Eles vão celebrar um contrato de consórcio público para a gestão desse serviço público. Vão se associar para a administração, claro, que vão dividir os custos aí e, claro, vão receber os benefícios aí desse hospital da região que vai servir. Então, isso que vem a ser a figura, né? Já existia antes, mas não tinha essa regulamentação, né? Após essa regulamentação, eu digo para vocês, né, que esse tipo de instituto não é somente para a área de saúde, a gente vai conversar aí vários exemplos sobre consórcios públicos, né? A partir dessa lei possibilitou aí essa nova configuração, muito importante aí. Hoje eu digo para vocês aí que nós temos centenas e centenas de consórcios públicos no Brasil, né? Professor, eu quero saber um pouco mais. Então nós temos a lei 11.107, né? E nós temos o decreto, olha aí, o decreto regulamentador, que é o decreto 6.017. Professor, eu preciso estudar o decreto 6.017, tá? Olha só, eu recomendo que você estude o decreto somente se no seu edital constar esse decreto, né? Acredito que pelos conhecimentos aqui da lei, desse artigo por artigo aqui, você vai ficar muito competitivo, bacana? Ok, consórcio público, né? Professor, consórcio público só tem amparo na Lei 11.107? Não, é claro, né? O consórcio público, essa personalidade aqui da administração pública indireta, a gente vai explicar sobre isso em detalhes nessa aula. Nós temos um amparo aonde? Na nossa querida Constituição Federal de 88, né? A Constituição Federal de 88, no seu artigo 241, ele passou pela uma emenda, né? A emenda número 19 de 98. Professor, a emenda número 19 de 98, né, ela é muito importante, né, para explicar esse contexto de consórcio que você tem que entender, né? A emenda 19 foi a maior emenda à Constituição sobre a reforma administrativa. Nela possibilitou o quê? Na emenda 19, possibilitou aí a adoção da administração pública gerencial, inclusive com os novos formatos de constituição e organização da administração pública. E um desses novos formatos está contido aqui no artigo 241. Olha só, a União, os estados, o DF e os municípios
disciplinarão por meio de lei, né? Por meio de lei. O quê? Os consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os entes federados, né? Inclusive, digo para vocês, né, que nesta aula aqui, claro, não é uma aula específica de convênio, mas eu digo para vocês o seguinte, que nesta aula aqui, você vai conhecer, você vai aprender um pouquinho aí de convênio, e isso vai te ajudar no concurso público, ok, né? Cooperação entre os entes federados, ó, entes federados, né? Quais entes federados? União, Estado, DF, municípios, né? Autorizando a gestão associada de serviços públicos. Então, consórcio público, um dos objetivos é o quê? A gestão associada de serviços públicos, né? Tá certo? Associadas de serviços públicos, né? E essa é a grande intenção do consórcio. Lembra lá dos 15, dos 10 municípios lá que se consorciaram para a gestão associada de um hospital público para atender aquela região. Olha aí, cooperação entre os entes federados, né? Bem como a transferência total ou parcial de encargos, né? Serviços, pessoal, bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos, né? Esses detalhes aqui a gente vai falar no decorrer da aula. Inclusive o seguinte, no final da aula a gente vai estar lendo novamente esse artigo 241 e você vai ter uma visão ampliada sobre o assunto. Bacana? Ok, vamos lá, né? Artigo 1º da Lei 11.107 de 2005, né? Vamos lá. Esta lei dispõe sobre normas gerais, né? E aí, professor, né? Toda vez, em toda lei que você lê essa questão aqui, ó, normas gerais, significa dizer que esta lei aqui, ela vai ser uma lei conhecida como lei nacional. Aqui você não vai estudar apenas consórcio público, aqui a gente vai fazer um devido aprofundamento dos assuntos para você compreender, né? Se for preciso buscar outros instrumentos, nós iremos buscar fazer aquela famosa ajuda à memória, em especial a Constituição, né? Em especial, então, essa aqui é uma lei nacional. Como ó, normas gerais, né? Ou seja, normas gerais sobre o quê? Claro, consórcios públicos, né? Então, a partir do momento que ela passa a ser uma lei nacional, quem está obrigado a obedecer essa lei, né? A abrangência da lei? A União, os estados, o Distrito Federal e, claro, os municípios, né? Então, aí, ó. Então, esta lei dispõe sobre normas gerais. Gerais, lei nacional. Todos os entes da federação, todos os entes políticos são obrigados aí a obedecer. Para a União, os estados, DF e os municípios. Pronto, né? Isto é importante, isso pode cair na sua prova, né? Contratarem consórcios públicos para a realização de interesse comum, né? Olha que coisa interessante, né? Ó, para a realização de interesse comum, né? Quando eu dei o exemplo para vocês da saúde, né, do hospital, todos os municípios têm um interesse comum. Professor, me dá outro exemplo, sem ser da saúde, para a realização de consórcio, né? Para quem não sabe, eu sou cuiabano, mato-grossense, aqui no estado de Mato Grosso, lá nos anos 2006, 2008, logo depois da promulgação da lei de consórcios, o governador, então, ele fez vários consórcios públicos desse aqui para a construção de estradas, né? Então, tinha uma estrada que é de responsabilidade estadual, tá? Uma MT, no caso aqui do meu estado, né? E essa 50 quilômetros, nesses 50 quilômetros passava por 4, 5, 6 municípios, né? O estado sozinho não conseguia bancar, o município queria aquela estrada, aquela rodovia, né? E aí, professor? Aí é o seguinte, né? Aí se fez um consórcio, interesses comuns, né? E dá outras providências. Bacana? Então, ok, pago esse assunto aqui. Agora vamos para o inciso, parágrafo 1º. Tá? Então, normas gerais. Então, isso aqui é a abrangência da lei, né? Tudo bem. Contratar em consórcios públicos, né? Vem comigo. Parágrafo 1º. O consórcio público constituirá associação pública ou pessoa jurídica de direito privado, né? Professor, e aí, professor? Cara, eu tenho que explicar isso para você, né? Ó, associação pública ou, né? Quando fala ou, significa dizer que o consórcio ele será revestido de associação pública ou pessoa jurídica de direito privado, né? Ou seja, o parágrafo 1º, ele vai tratar de quê? Da personalidade jurídica.
Professor, quando o legislador ele manda para nós, o consórcio público constituirá associação pública, né? Significa dizer que este consórcio, né, para a realização, a execução de gestão de objetivos comuns, de interesses comuns entre os consorciados, né, vai ocorrer o quê? A criação de uma nova, né, personalidade jurídica. Personalidade jurídica, né? Este assunto aqui, preste muita atenção, eu vou colocar aqui, vide o artigo 6º da lei. Importantíssimo, né? Lá no artigo 6º da lei, você vai verificar que a natureza jurídica do consórcio pode ser de duas categorias. Pode ser de direito público e pode ser de direito privado, né? Então, o consórcio público constituirá associação pública, né? Então, esta associação pública, né, em via de regra, a gente interpreta o quê? Que será uma entidade de direito público. Olha aí, professor, de direito público. Uma entidade de direito público. Está aí. Uma entidade de direito público. Professor, se é uma entidade de direito público, ele vai fazer parte o quê? Da administração pública, não é isso? Então, nós temos aqui, a administração pública. Essa explicação aqui, ela é importante, né? Nós sabemos que nós temos o quê? Preste atenção aqui, a administração pública, apagar aqui, colocar bonitinho para vocês, direta. Tá? Professor, administração pública direta, né? Nós temos quem? Nós temos o chefe do poder. Tá? No caso aqui, executivo, né? Vou colocar aqui, presidente. Nós temos aqui os gov. E nós temos aqui, claro, cada um da sua respectiva esfera, né? O município. Bingo, né? Dentro da administração pública direta, né? Está vinculado, subordinado diretamente a eles, quem? No caso do federal, aos ministros. Né? No caso dos ministros, nós temos quem? Em estados e municípios, os secretários. Bingo. Está aí, os secretários. Ministros, secretários, secretarias, né? Ministérios, está aí, né? Esses caras aqui, então está aqui. Claro, né, a personalidade jurídica desses entes, desses órgãos aqui, é de direito, atenção, direito público. Ok. Professor, tudo bem. Se nós temos administração pública direta, nós temos administração pública indireta. Na administração pública indireta, né, nós temos quem, professor? Vamos lá de direito privado primeiro, né? Nós temos as empresas públicas, direito privado, pode ser público também, né? Sociedade de economia mista, né? Ok? Empresa pública, Caixa Econômica, nós temos Caixa Econômica, nós temos aí Correios, Embrapa, né? Centenas de empresas públicas, Sociedade de Economia Mista, as mais famosas, Banco do Brasil, Petrobras, né? Aí nós temos aqui, as fundações, certo? E nós temos as autarquias. As autarquias, né? Significa dizer, as autarquias, né? Essas autarquias aqui é de direito público. Bingo, bacana, professor. 10, né? O que acontece? A partir do momento que se cria uma nova personalidade jurídica, e essa nova personalidade jurídica, ela obrigatoriamente tem que fazer parte da administração pública, isso cai em concurso, isso é questão de prova, presta atenção, isso aqui é um dos assuntos importantes. Se você estuda com prioridade, isso aqui é um assunto prioritário, né? Então, vou colocar com canetão vermelho, né? Atenção, os consórcios, olha aí, os consórcios públicos. Tá? Aí eu vou colocar até o fundamento aqui para vocês. Vide o artigo 6º do parágrafo 1º da lei. Ele fala isso. Ele vai integrar a administração pública indireta, né? Indireta, né? Indireta, tá? Ou seja,
eu vou chamar para vocês aqui, que esse cara aqui, ela é equiparada às autarquias. Tá? E é chamada um tipo de autarquia chamada multifederada. Prof, você vai explicar em detalhes? Com certeza, está aqui. Tá? Então, como todo ente da administração pública indireta, então aqui está a administração pública indireta, tá? Ou seja, as personalidades jurídicas específicas, empresa pública, tá todos esses caras aqui, fundações, né? O que acontece? Eles estão vinculados aqui. Qual que é a diferença entre um e outro, né? Da administração pública direta, os ministérios têm uma relação de subordinação com o chefe. Ó, subordinação. Tá? E neste caso, a administração pública, vou colocar até em canetão vermelho, ele vai ter o quê? Uma vinculação. Estão vinculados, ele tem mais autonomia, não é isso? Tem autonomia administrativa e financeira, está vinculado, né? Ou seja, então está aqui, assunto importante, né? Então os consórcios públicos, também chamados de consórcios administrativos, também chamados de autarquias multifederadas, esses três termos, se o examinador colocar no comando da questão, ele está querendo cobrar uma questão da Lei 11.107. Então você tem que entender essa natureza. Isso aqui é somente disposições preliminares do nosso estudo. A gente vai explicar em detalhes e eu garanto para você que você vai entender isso. Tá? Então vamos lá, o consórcio público, então o parágrafo primeiro fala da natureza jurídica, constituirá associação pública, né, ou pessoa jurídica de direito privado. Então a associação pública vai ser direito público, né? Estou explicando aqui aquela primeira parte, vide, né? Ó, o artigo 6º, fala associação pública e pessoa jurídica de direito privado. Bingo, tá aí para vocês, né? Ok? Então tá esse cara aqui, tá? Tá aqui esse cara aqui para vocês, né? Direito público, então você tem que saber que a associação pública de direito privado, ele vai compor a administração pública indireta, é chamada autarquia multifederada. Professor, por que esse nome de multifederada? Calma, muita calma nessa hora, porque esse aqui é assunto para os próximos capítulos, a gente vai falar desse assunto, inclusive agora na primeira parte da aula, né? Porque essa aula aqui, o professor dividiu ela em duas partes, para não ficar muito maçante, né? Ok, professor, e pessoa jurídica de direito privado, né? A pessoa jurídica de direito privado, por hora, você tem que entender o seguinte, pode ser qualquer uma das pessoas jurídicas previstas no Código Civil. Aí, no Código Civil. Tá? Você tem que saber também, por hora, que como temos objetivos comuns dos entes federados, né, você tem que saber que o consórcio público vai ser uma associação sem fins lucrativos. Quando se fala em direito público, você já tem que saber que direito público não se admite o quê? Lucratividade. Bingo, tá? Não se admite, direito público não, né? Autarquias, por exemplo, INSS é uma autarquia federal, outra autarquia IBAMA, IBGE, então não é direito público, né? Ele vem o quê? Ele vai dar uma complementada lá, ele vai dar uma especializada em algum produto da administração pública direta, então sem fins lucrativos, né? O que acontece? A banca examinadora pode tentar confundir você, dizendo o seguinte, como é direito privado, lá coloca no comando da questão, consórcio tal da região tal, prefeito, ok, né? Direito público, bacana, direito público, claro, aí é sem fins lucrativos, né? Ele tem aí a atribuição do Estado de fazer acontecer. E aí, professor? Direito privado, aí ele coloca, né? Direito privado, já o consórcio, os municípios ali consorciados estão visando a lucratividade para pagar as despesas do município. Está errado, porque é sem fins lucrativos, né? Então essa é outra informação importantíssima, né? Outra informação importantíssima que você tem que saber. Esse assunto aqui cai muito em prova, né? Parágrafo 2º, né? O parágrafo 2º, a gente vai detalhar esse parágrafo 2º, salvo engano também, lá no artigo 5º da lei. Né? Vem comigo, olha só. Eu vou ler o artigo 2º para você entender o que é o juridiquês, né? Juridiquês são os termos jurídicos, você tem que saber interpretar o juridiquês. A União somente participará de consórcios públicos em que também
façam parte todos os estados cujos territórios estejam situados os municípios consorciados. Puxa, professor, ficou confuso, concordo. Vamos ler de novo? Então vem comigo. A União, somente, olha o verbo aqui, somente, participará de consórcios públicos em que também façam parte todos os estados em cujos territórios estejam situados os municípios consorciados. Professor, a minha dúvida continua. Vem comigo, vamos para o exemplo. Vou fazer uma bateria de exemplos para vocês, que pode ser cobrado em prova, e depois a gente vai ler novamente o comando do parágrafo 2º para vocês. Exemplo A. Então você põe aqui a união de um lado. Ok, união, a gente sabe, né? União, tá? Antes de falar isso, tá? Antes de falar isso, né? Eu tenho que dizer o seguinte, tá? Vou voltar aqui para vocês, ó. O ente... Tá, calma, depois eu explico esse cara aqui, vou explicar nesses exemplos aqui. A União. A União pode fazer um consórcio com o município de Campinas, por exemplo? Não, não pode. Falso. Não pode. A União somente participará de consórcios públicos em que também façam parte o Estado. Vou tirar o plural. Então é o seguinte, letra B. Então a União, ele vai fazer um consórcio, vai fazer parte do consórcio o Estado de São Paulo, tá? A União, o Estado de São Paulo, tá? Mais quem? Mais aqui, mais quem? O município de Campinas. Professor, neste caso aqui, né, a participação, a área de atuação, que lá no artigo 5º, parágrafo 1º, diz isso, né? O que acontece? Neste caso aqui, é possível firmar um consórcio, né, firmar um protocolo de intenções entre a União, Estado de São Paulo e o município de Campinas? Sim, verdadeiro. Ah, professor, estou começando a entender. Então significa dizer que a vedação aqui, a União, seguinte, que ela não pode fazer. Então um comando geral aqui do parágrafo 2º é muito simples, né? O comando aqui do parágrafo 2º é muito simples, né? Muito simples, né? Ele está vedando a União fazer um consórcio diretamente com o município. Positivo, é isso. A União somente participará de consórcios públicos em que também façam parte todos os estados em cujos territórios estejam situados os municípios consorciados, né? Então é isso aqui, tá? Pronto, né? Professor, por regra, né? A União, professor, pode fazer um consórcio, tá? Diretamente com o Estado do Ceará? Certo ou errado? Certo, tá aí. Professor, outro caso, anotem esses exemplos, né? Então vamos lá, já matei aqui, né? União, vamos colocar o Estado, tá? Vamos colocar o Estado aqui, ó. Vou colocar o Estado de Goiás, tá? Pode fazer um consórcio, realizar um consórcio diretamente com o município de Barra dos Garças. Barra do Garças. Professor, por que o município Barra do Garças? Porque eu sou mato-grossense, Barra do Garças é o município limítrofe com o estado de Goiás, né? E aí, professor? Opa, analogia, vem comigo. Professor, então a lei vedou a União fazer diretamente com o município. Mesma coisa para o Estado. Para o Estado fazer um consórcio com o município aqui, né? De Barra do Garças, né? Tá falso, não pode realizar, né? Então é o seguinte, nessa estrutura aqui, vamos colocar aqui a letra E. Tá? A letra E. Então você vai ter que ter aqui um consórcio, né? Olha só, o Estado de Goiás, como parte desse consórcio, você tem que pôr no rolo o Estado de Mato Grosso, meu querido Estado de Mato Grosso, e também quem? Barra do Garças, município de Barra. Então, neste caso aqui, ele é permitido, né? Prof, quem mais? Vem comigo, aqui é para você aprender. Essas situações são cobradas no comando da questão para você interpretar. Se você sabe o conteúdo, você vai com os pés nas costas, né? Outro caso aqui então, professor, vamos lá. Caso F.
tá? Caso F, né? Vamos supor aqui, caso F, vamos colocar o município de Cuiabá, né? Ele pode fazer, tá? Um consórcio aqui, né? Com o município de Várzea Grande, VG. Pode também fazer com outros, né? Poconé. Tá? Eu estou colocando aqui para vocês, são as cidades que eu conheço, né? Santo Antônio, pode, né? E aí, professor, nessa configuração, somente municípios? Pode, pode. Inclusive, essa figura, letra F, é o que mais tem, tá? Então aí, tá? Professor, outra situação, tá? E A, B, C, D, E, F, G. O governo do Distrito Federal pode fazer um convênio com o Estado de Goiás? Desculpa, não é convênio. Governo pode. Ele pode fazer um consórcio com o Estado de Goiás? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. O que mais, professor? Né? E o governo do Distrito Federal pode fazer direto, pode fazer um consórcio, né, com a cidade de Goiânia? Neste caso do DF, como o Distrito Federal não é dividido em municípios, a legislação permite. Então tá aí para vocês, tá? Olha aí, né? A formalização aqui da contratação, né? Professor, outro exemplo. Vamos colocar aqui o INSS, quer fazer um consórcio de gestão de serviços de perícia médica, por exemplo, né? Com o município de Campinas. Tá? E aí, professor? Potencial questão de prova. Primeiro, o que diz aqui? Esta lei dispõe sobre normas gerais para a União, os estados do DF, somente entes políticos. Este caso aqui não pode. Por quê, professor? Porque o INSS não é um ente político, né? Então o consórcio é somente para chefes de executivo. Tá? Quem representa o poder executivo, ou seja, para governadores, é presidente, governadores e prefeitos, né? Então não pode, então tem que ser sempre o quê? Chefe para chefe, tá? Não pode ser nenhuma pessoa. Então o INSS não pode fazer, porque a administração pública é indireta, não pode, tá aí. Sempre tem que ter o quê? Chefe de poder. Bacana, importante. Esse parágrafo 2º cai bastante em prova. Aliás, essas primeira parte da aula aqui são muito importantes para vocês, né? Bingo, né? E agora, professor, parágrafo 3º, né? O que diz o parágrafo 3º? O parágrafo 3º, né? Ele vai falar sobre o consórcio de saúde, inclusive, né? Consórcios aí de saúde, intermunicipais de saúde, o que mais temos aí no Brasil todo. Temos dezenas de consórcios, centenas de consórcios de saúde, né? Os municípios se organizam para fazer a gestão associada do serviço de saúde. Pode, claro, né? Inclusive, confesso para vocês que um dos motivos para a criação da lei foi exatamente isso, né? Claro que a lei aqui deu um rol ampliativo, ele pode fazer vários produtos, saúde, transporte, segurança, saúde, transporte, segurança, muitas coisas aqui, turismo, fomentação de habitação e assim por diante. Os consórcios públicos na área de saúde deverão obedecer os princípios, diretrizes e normas que regulam o Sistema Único de Saúde, o SUS, né? Claro, se vai fazer aqui um consórcio intermunicipal ou interestadual de saúde, que nós temos no Brasil aí afora, ele vai ter que atender o quê? Os princípios do SUS. Professor, artigo 1º da lei. Positivo, artigo 1º da lei. Só que, por essa explicação você já consegue acertar algumas questões de concurso, ok? Vem comigo, vamos lá. DPE, Rio de Janeiro, FGV, 2019, cargo de analista. Olha só. Levantamento da Confederação Nacional de Municípios identificou 491 consórcios públicos. Olha aí, essa estrutura aqui gigante, né? 491. E a tendência é só crescer, né? Em todo o Brasil, de acordo com o mapeamento inédito, do total dos 5.568 municípios, mais de 4.000 municípios, olha aí, participam de pelo menos um consórcio público, né? Pelo menos de um consórcio público. Pessoa jurídica,
que executa a gestão de serviços públicos. Bingo! Né? A notícia retirada do site da Agência Brasil faz referência à personalidade jurídica conhecida como consórcio público, disciplinada pela Lei 11.107 de 2005. Ok, né? Observe o seguinte, que metade das palavras aqui dessa questão faz parte do que? Do comando da questão, né? Ó, cara, daqui, ó, daqui, aqui, esse cara aqui é um texto ilustrativo. Um texto ilustrativo para a questão, né? Você não precisava ter esse texto para você matar a questão. Agora vem. Quanto ao consórcio público, é claro, né? Quanto ao consórcio público, o candidato falou em consórcio público, você tem que saber que a Lei 11.107 de 2005 é correto afirmar. Ou seja, o comando para você localizar a alternativa correta. Letra A. É equivalente aos órgãos públicos, representando parte da administração direta. Errado. A gente já viu, né? Olha só, o consórcio público, ele vai fazer parte o quê? Da administração indireta. Ah, professor, eu quero amparo jurídico, tudo bem? Artigo 6º, né? Parágrafo 1º da Lei 11.107. Está lá, pode pegar, pode ler. Cai muito em concurso público, né? É uma nova personalidade jurídica para o consórcio. 2. Necessita firmamento de convênios especiais, negativo. Professor, qual que é o instrumento jurídico para a formalização do consórcio? O instrumento jurídico é o contrato de consórcio, não é um convênio, já está errado. Letra C. Seus cargos podem ser preenchidos sem a necessidade de realização de concurso público, desde que respeite o regulamento próprio. Está errado, né? O que acontece? Nós já vimos, né, que no consórcio ele pode ser de direito público ou direito privado. Bingo, tudo bem, tá? O que acontece, né? Este cara aqui, tá? A letra C, ele está desrespeitando, tá? Vou colocar um amparo jurídico aqui e vou explicar para vocês, né? O artigo 6º, parágrafo 2º da Lei 11.107. O que ele fala? Mesmo sendo de pessoa jurídica de direito privado, o consórcio vai ter que seguir as regras de direito público. Ou seja, ele é um consórcio, ali tem recursos públicos, né? Mesmo sendo a sua forma de constituição, que pode ser tanto direito público quanto direito privado, ali ele não vai ter que obedecer regulamento próprio. Ele vai ter que obedecer o quê? As regras de contratação, as regras de concurso público para o provimento dos cargos, a prestação de contas, porque envolve recursos públicos. Então, mesmo sendo de direito privado, ele vai ter que atender às regras de direito privado. Então, está errada essa questão aqui. Bacana? 10, né? Letra C. Poderá ser constituído tanto como pessoa de direito público quanto direito privado. Exatamente, né? A alternativa correta está aqui, né? Está aqui. Pode exonerar os funcionários sem motivação, desde que extinta a atividade geradora de forma de consórcio. Ó, gente, sem motivação, desde que extinta a atividade geradora da formação do consórcio, né? Então, essa aí, a alternativa correta é a letra E. A letra D de dado. Excelente questão, ó. Um concurso aqui de alto nível, né? O de alto nível que você aí pode acertar com certeza. O aluno que assistir a nossa aula de consórcio pode ter certeza que vai acertar todas as questões. Bacana. Gabarito, letra D de dado. Vamos lá. Agora, a gente já matou o artigo 1º da lei, mas para prosseguir, nós temos que tratar um pouco de teoria, tá? Nós temos que colocar alguns pingos nos is. O primeiro pingo no i é o seguinte, né? Eu tenho certeza que todos que estão me ouvindo, ele já ouviu falar nessa palavra de consórcio. Ah, professor, o meu irmão, ou até eu mesmo, né, a própria pessoa, já comprou uma cota de consórcio para o carro, o veículo. Ele já comprou uma cota de consórcio para o seu apartamento. Claro, consórcios particulares aí para aquisição de bens, né? Ah, professor, eu já vi na televisão que o consórcio que vencedor da licitação da ponte, de construção da ponte tal, entrou lá, foi pego em corrupção, não sei, está sendo investigada, delação, ou seja, consórcio também. Então nós temos hoje no Brasil, né? Eu consegui identificar 3 tipos de consórcio, né? Consórcio público, que é exatamente esse que nós estamos estudando aqui, que é a Lei 11.107,
Ele é para essa execução, a execução de serviços associação aí de gestão de serviços aí de interesses comuns dos entes federativos. Lembre-se lá na questão lá do município, né? O consórcio intermunicipal de saúde, que é para quê? Para a gestão para a gestão ali da saúde dos municípios, né? Então, é uma associação de pessoa jurídica de direito privado, né? De interesse comum, claro, e interesse público, né? Tá, privado, pode colocar ou interesse público, está faltando aqui, por favor, faça uma correção no material, de acordo com a Lei 11.107, ok? Bingo, que é o objeto da nossa aula. Agora, consórcio de particulares, né? Aqui não, aqui é uma forma de autofinanciamento, né? De autofinanciamento. Então, o que é o consórcio? Você pega aí o carro que custa aí R$50 mil, né? R$50 mil, e você faz o seguinte, você pega 50 associados, né? 100 associados, né? 100 associados aí, né? Para quê, professor? Para ter em 50 meses, cada um contribui com R$1.000, né? Para quê? Para todo mês ser sorteado um cara ou o cara pode dar um lance, né? Ou seja, é um autofinanciamento do grupo para adquirir um bem de serviço. Que é uma sociedade não personificada, tá? Constituída por consorciados para fins de, com isonômica, né? Possibilitar a aquisição de bens e serviços por meio de autofinanciamento, né? Aí nós temos aqui a Lei 11.795 de 2008, né? Inclusive, eu, professor Luiz, né? Eu tenho uma aula desse assunto, quem quiser procurar está no site aí, né? Tá, que está no site assim, essa lei aqui também de consórcio público, de consórcios particulares aqui, administradora de consórcio, a gente bate artigo por artigo ela, né? Então tem a aula do professor Luiz gravada nesse assunto, né? E nós temos o terceiro tipo de consórcios, né? Consórcios para fins licitatórios, né? É um grupo de empresas agrupadas com um propósito específico de disputar uma licitação. Lei 8.666, tá? Então nós temos aí a palavra consórcio aí, bem difundida no Brasil. Bacana? Nós estamos estudando esse cara aqui, consórcio público da Lei 11.107. Não tem nada a ver com a Lei 11.795, que trata de consórcio particular, administradora de consórcio, que é um autofinanciamento, e nem consórcio para fins licitatórios. Bingo, bacana, né? Ok. E aí, professor, para fazer um outro alinhamento estratégico no nosso assunto, né? Inclusive, esse assunto aqui, essa explicação vai te ajudar. Professor, qual que é a diferença de contrato, qual que é a diferença de convênio e qual que é a diferença de consórcio, né? Então vamos lá, né? Então a gente vai trabalhar esse cara aqui que vai ajudar para outros assuntos também. Vamos lá. Primeiro, os três, né? Primeiro ponto que eu quero falar para vocês, né? Contrato é o quê? Um acordo de vontades, né? Então os três itens, né? Os três instrumentos aqui, os três instrumentos jurídicos que nós temos aqui, ele é o quê? Um acordo de vontades. Então, contrato é um acordo de vontades, convênio também um acordo de vontades e consórcio também um acordo de vontades, né? Então vem comigo, professor. Quem que pode celebrar um contrato? Quem que pode celebrar um convênio? Quem que pode celebrar um consórcio, né? Vem comigo. Primeiro, né, quem pode fazer? Quem pode celebrar? Quem são pessoas? Primeiro, administração com particular. Né? Contrato aí para aquisição de quentinhas do sistema prisional, né? Contrato com particular. Então é o seguinte, a administração com particular, então a administração pública, o sistema penitenciário, através do seu secretário, está firmando um contrato com uma empresa particular para o fornecimento de quentinhas. Bingo, tá aí, ok, né? A administração com uma outra administração, né? Pessoa da administração, tá? Vamos supor o seguinte, né? Que vou dar um exemplo aí, o DEPEN, né, o Sistema Penitenciário, contrata a ESAF lá para a realização de alguns cursos, né? Pode, né? Eu não vejo muito sintonia de produto, mas pode. Então a administração, como a própria administração, pode celebrar um contrato, né? Convênio, né? Convênio, atenção, convênio, administração com particular. Tá? Sim, claro. Então é o seguinte, vamos colocar um exemplo aí, a Prefeitura de São Paulo pode fazer um convênio com o metrô de São Paulo? Claro que pode, né? Pode fazer, é uma empresa, né? O metrô de São Paulo. Então, pode fazer, com certeza. Professor, a administração pública pode fazer um convênio com a Lá Concurso? Claro que pode, né? A administração com o particular, ok. A administração com uma outra
pessoa da administração. Também pode fazer um convênio prefeitura versus prefeitura. Consórcio já é uma diferença importante, né? Nós sabemos que o consórcio, já expliquei isso nessa aula, somente com entes federativos, somente com entes políticos. Então, só há consórcios entre a União, Estados, DF e municípios. A gente já explicou esse cara para vocês, né? Bacana, né? Vamos lá. Outro item importante em relação ao interesse, né? O contrato são de interesses opostos, né? Como assim interesses opostos? Vamos pegar aqui, ó, administração com particular, um contrato de locação. Eu, professor Luiz, eu tenho aí, vamos supor, né, que eu tenho aí um barracão, né, bem localizado, tá? Eu quero locar esse barracão. A administração pública, eu quero locar, por que eu quero locar? Porque eu quero ter uma renda sobre esse barracão, tá? Eu quero ter uma renda sobre esse barracão. Já, atenção, lá, né, a administração pública necessita de um espaço para instalar uma secretaria, um departamento da secretaria, por exemplo. Então é o seguinte, são interesses opostos. Meu interesse qual que é? Gerar renda. O interesse lá da administração pública é o quê? É arrumar um espaço para alocar o departamento da secretaria. Então são interesses opostos, tá? Opostos, né? Tem obrigações opostas, né? Já no convênio e já no convênio e já no consórcio é diferente, né? Ambos buscam, né? Primeiro, tanto o convênio quanto o consórcio, não existe essa questão de rentabilidade, de gerar lucro, né? Ambos necessitam que buscam um interesse comum para resolver um problema comum, tá? Então, ó, são interesses que vão na mesma direção no convênio. São convenientes, buscam interesse público. No consórcio, os interesses vão na mesma direção também. Lembra lá do consórcio intermunicipal de saúde de 15 municípios para administrar o hospital? É muito caro o hospital, e saúde pública é muito caro. Os que participam do consórcio buscam interesse público também. Bacana, bingo, né? Vamos lá, outro dispositivo que diferencia, né? Vem comigo, professor, para fazer um consórcio público eu necessito de licitação. Professor, um convênio eu preciso de licitação? Vem comigo. Contrato, claro, no contrato é expresso na lei de licitação, então é necessário fazer licitação para escolher a melhor proposta, né? Claro, salvo quando houver dispensa ou inexigibilidade. Tá? No caso que eu disse da locação para vocês, é um caso aí, um caso de dispensa, né? Um caso aí que pode ser dispensada a licitação. Bacana? Vem comigo, convênio, né? Convênio já é outra coisa. O convênio, né? Não precisa fazer licitação. No próprio texto da Lei 8.666, no seu artigo 116, já trouxe essa prerrogativa de não necessitar fazer licitação para firmar um convênio. Já o consórcio, né, não precisa fazer licitação para se reunir em consórcio. Por quê? Porque é de ente federativo, né, de cacique para cacique, né? Ok? Vem comigo aqui, o último ponto, né? No contrato não surge uma nova personalidade jurídica. Ok, né? No convênio não surge uma nova personalidade jurídica. Já no consórcio surge uma nova personalidade jurídica que pode ser direito público ou pode ser direito privado. Bacana? Ok? Bingo, 10, então aí, para vocês entenderem aí essa parte conceitual, para a gente entrar no assunto, né? Ok, vamos lá. Artigo 2º, tá? Artigo 2º, né? Os objetivos do consórcio públicos serão determinados pelos entes da federação. Olha aí, mais uma coisa importante, né? Então, somente ente da federação, ente político que pode firmar contrato. Que se consorciarem, ou que vão se unir em consórcio, observados os limites constitucionais. Observados os limites constitucionais. Grifem essa palavra. Eu já vi em questões de concurso, porque toda vez que o professor prepara uma aula, tá, eu me submeto a uma bateria de exercícios, eu separo os exercícios mais interessantes para trazer para a aula, outros a gente só traz como exemplo para vocês. Atenção, uma questão, eu não lembro de onde caiu, um concurso importante, ele falava o seguinte: o consórcio público serve para transferir competências constitucionais. Certo ou errado? Errado.
Então aqui diz que deve observar os limites constitucionais. Eu deixei a Constituição aqui do lado, tá? Para a gente fazer essa integração, para vocês entenderem o que significa esses limites constitucionais, que esse conhecimento vai te ser útil em outro assunto também. Se você for no título 3 da Constituição Federal, ele fala da organização do Estado. No capítulo 1, ele fala o que? Da organização política administrativa. Ele vem falando. No capítulo 2, ele fala da União, tá? 20 são bens da União, tá? 21 compete à União. Esse 21 de compete à União é em sentido de competência de organização de administrativa de produto, né? Então é o seguinte, vamos cá. Vamos aqui, vou pegar um cara aqui para vocês. Está aqui, inciso 6º, tá? Então você pega aqui, tá? O artigo 21, atenção, vamos colocar certinho aqui a Constituição Federal de 88, o artigo 21, que é da competência da União, compete à União, está lá no caput do artigo, inciso 6º. Professor, lê para nós aí. Autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico, né? Então vou colocar assim, vou colocar aqui, ó, comércio, fiscalizar o comércio de material bélico. Aí eu pergunto, esta competência só cabe à União. Então a União pode fazer um consórcio com o Estado de São Paulo para o Estado de São Paulo, juntamente com a União, fazer a fiscalização do comércio de material bélico, certo ou errado? Errado. Por quê? Porque este objeto de consórcio, ele não está observando os limites constitucionais. Porque não pode haver transferências de competência, tá? Não pode haver. Então aí, professor, bacana, né? E aí, professor? Aí é o seguinte, né? Eu enxergo, né, que o objeto do consórcio, tá? Vamos aqui na Constituição, então nós temos aí, o 20 fala da competência, né? A competência de produto aí, nós temos aí 25 competências para a União. O artigo 22 da Constituição, ele fala, compete privativamente à União legislar, ou seja, aqui é competência legislar de elaborar leis, né? Não cabe em consórcio isso, né? Aí a gente vem, artigo 23, né? Olha aí, ó, eu enxergo o seguinte, né? Que os produtos do artigo 23, que é a competência comum da União dos Estados, DFs e municípios, né? Aí, ó, esse cara aqui, eu enxergo aqui, que podem ser objeto de consórcio, né? Pode ser objeto de consórcio público. Tá aí. Bingo, né? Tá aí. Então, observados, então objetivos. Por exemplo, aqui, ó, vamos lá, ó, 2, né? Cuidar da saúde, assistência e proteção de garantia das pessoas portadoras de deficiência. Pode fazer um consórcio para isso, né? Proteger documentos e outros bens de valor histórico, ok, pode ser consórcio, ok, bacana, né? Proteger o meio ambiente, lá inciso 6º, combater a poluição em qualquer outro consórcio com esse objetivo, claro que pode, né? Preservar as florestas, a fauna, a flora, ok? Fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar, pode ser objeto de consórcio, né? Ok? Proteger programa de construção de moradias, isso aconteceu muito aí no governo Lula, né? Então o governo Lula chegava lá no município, né? Falava, vamos fazer um consórcio aí, cara. Eu dou, você, município, dá o terreno, o Estado dá 20%, né? E a União dá o restante. Pode, para construção de programa de construção de moradia, melhoria de condições habitacionais e de saneamento básico, né? Vários consórcios aí, o PAC em especial, consórcios públicos aí para saneamento, né? E aí temos aí todas as outras prerrogativas, bacana? Então é muito importante isso, observados os limites constitucionais, né? Então aqui eu fiz uma explicação aí, claro que dá para aprofundar esse assunto, com certeza, aqui para você ter uma ideia, eu acredito que não deve ter aí concurso público que vai além desse entendimento. Então vamos lá, então os objetivos, ok, bacana, professor, pago, e agora? Parágrafo 1º.
que diz o parágrafo primeiro? O parágrafo primeiro, ele vai trazer instrumentos para a execução desse objetivo do consórcio, né? Então a lei aqui está trazendo aqui as possibilidades, o que pode fazer o consórcio. Para o cumprimento de seus objetivos, o consórcio público poderá, inciso 1, olha aí, firmar convênios, contratos, convênios, né? Interesse comum, contrato particular, né? Interesses opostos, acordos de qualquer natureza, ou seja, está tendo autonomia decisória aqui, autonomia de gestão, está concedendo autonomia ao consórcio, receber auxílios, contribuições, subvenções sociais e econômicas, né? Vamos lá, subvenções, tá? Subvenções sociais e econômicas, né? Vem comigo. Consórcio intermunicipal da região do semiárido da Bahia. Tá lá. Tá? Não sei se existe, né? Intermunicipal de Saúde. O estado da Bahia não faz parte desse consórcio. Tá? A União não faz parte desse consórcio, mas pode a União, pode a União, que não faz parte desse consórcio, preste atenção, tá? Que não faz parte ao governo do estado da Bahia, que não faz parte dessa, isso aqui é só para fins de explicação, tá? Prever subvenção social e econômica no orçamento, ou seja, dinheiro no orçamento para o consórcio, pode, olha aí, então está autorizando ele receber esse recurso de subvenções. Bacana? Okay? Marca esse cara aqui e coloca um asterisco, tá? Porque lá na frente a gente vai voltar a esse assunto aqui, tá? Com um detalhe fundamental. Mas então esse aqui é um dos instrumentos, ok? Bacana. Outro instrumento, vem comigo aqui, ó. Nós temos no contrato de consórcio, parou. Né? Professor, qual que vai ser o instrumento jurídico para a formalização do consórcio? Contrato de consórcio. Contrato de consórcio. Então, o instrumento é contrato de consórcio, né? De direito público. Tá? Então, direito público, nós sabemos que tem direito público e privado. Então, quando há um consórcio de direito público, esse direito público está autorizando a promover desapropriações, olha aí, instituir servidões nos termos de declaração de utilidade ou necessidade pública ou interesse social realizada pelo poder público. Olha, está possibilitando instrumentos para fazer acontecer os interesses aí do consórcio, né? 3. Ser contratado pela administração direta ou indireta dos entes da federação, consorciados dispensados de licitação. Outro privilégio, uma outra prerrogativa importante do consórcio, né? Então você pega esse consórcio intermunicipal de saúde, por exemplo, né? Lá do estado da Bahia, né? Da região do semiárido da Bahia, bacana, tá lá. Aí é o seguinte, o governo do estado, poxa, cara, esse cara lá, eu posso fazer um contrato com ele? Pode. E detalhe, esse contrato do consórcio é o quê? É dispensada pela licitação, ó. Pergunta boa de prova, né? Pergunta aqui que o examinador, poxa, vamos ver se esse cara é bom mesmo, né? Vamos mandar uma questão de consórcio que exige o quê? Que exige também conhecimentos de licitação, ó. Dispensadas a licitação. Então, vamos lá, de novo, dado importante, coloca aí, importante, dispositivo importante. Então, todo tipo de consórcio, tá? Todo tipo de consórcio, tanto da natureza pública quanto de natureza privada, atenção, poderá ser contratado pela administração direta, tá? Qualquer secretaria, qualquer ministério, né? Ou indireta. Empresa pública, sociedade de economia mista, autarquias, fundações, ou por outro consórcio, né? Dos entes da federação, dos consorciados, né? Dos entes da federação consorciados, né? Então está aqui, tem que estar ali nos entes da federação consorciado, dispensada de licitação. Cai, com certeza, né? Parágrafo 2º, vem comigo aqui, né? Os consórcios públicos poderão emitir documentos de cobrança. Olha aí, instrumentos, documentos de cobrança, pode emitir duplicata, pode emitir boleto, né? E exercer atividades de arrecadação de tarifas e preços públicos. Na prova vai estar taxas, tarifas e preços públicos, né? Que é para remuneração daquele serviço prestado.
pela prestação de serviços ou pelo uso de outorga ou uso de bens públicos por eles administrados, ou mediante autorização específica pelo ente da federação consorciado, né? Então tá aí para vocês os instrumentos de arrecadação, né? Isso aqui trata o quê? Dos instrumentos de arrecadação. Esse, mediante autorização específica, né? É normalmente a lei lá que vai ratificar o consórcio. Os consórcios públicos poderão outorgar concessão, permissão ou autorização de obras ou serviços públicos mediante autorização prevista em contrato de consórcio público, que deverá indicar a forma específica do objeto de concessão, permissão ou autorização e as condições que deverá atender, observada a legislação de normas gerais em vigor. Professor, tudo bem? Eu quero um exemplo desse cara. Autorização de obras, outorga de concessão, tá certo? Permissão, né? Outorga de concessão, permissão. É um exemplo nosso aqui no estado de Mato Grosso, né? Então, o governador aí, tivemos um fabuloso governador aqui, que fez muito para o nosso estado, tá? O governador Blairo Maggi, na época eu era servidor público, então eu posso falar isso aí, estadual do Mato Grosso, posso falar isso com bastante orgulho aí, né? Se ficar sabendo, ó, Blairo, um abraço para você aí, cara, ser um cara desse foi importante para o nosso estado. O que o cara fez? O cara fez o seguinte: pô, tá aí, cara, tem estrada, tem a MT lá, número tal, que passa em 5 municípios, né? O que o cara fez? O cara fez um consórcio público, né? Falou lá, pô, o município tal entra com 10%, outro com 15%, outro com não sei o quê, o estado entra com o resto. Pronto, fez a estrada. E depois, a própria lei do consórcio, da constituição do consórcio, ele fez o quê? Pô, fizemos a estrada, e a manutenção? Manutenção não dá, Blaira. Então vamos já colocar na lei que o consórcio poderá decidir optar pelo quê? Pela concessão da rodovia, né? Para lá inserir lá o pedágio para manutenção. Isso aqui é um exemplo prático do parágrafo 3º, tá? Então, o artigo 2º da lei, ele falou dos objetivos e deu aí diversos instrumentos de gestão para que o consórcio possa acontecer, né? E agora, pessoal, a gente vai entrar aí num outro assunto, um assunto muito importante, um assunto que, na minha opinião, é o assunto que é mais cobrado pelas provas de concurso, que é a constituição do consórcio público, tá? A forma de constituição. Então, a forma de constituição do consórcio público é um pouco diferente, tá? Então, eu vou colocar aqui uma explicação geral e depois a gente vai bater no artigo por artigo. Constituição do consórcio público de direito público, tá? Em especial de direito público, tá? Por quê? Porque o direito privado, ele vai seguir as regras do Código Civil, tá? Primeiro, em vias de regra, tá? Vias de regra, tá? Fase contratual. O que vem nessa fase contratual? Essa fase contratual é a fase do protocolo de intenções. As entidades interessadas elaboram um contrato que contém um protocolo de intenções e o subscreve, eles assinam. Então vamos lá, o município lá, vamos colocar do semiárido aí, né? Consórcio Intermunicipal de Saúde do Semiárido do Nordeste da Bahia. 15 municípios, tá? 15 municípios, né? Então reúne lá a prefeitaiada, bacana, eles veem a necessidade, eles já elaboram uma minuta de contrato, né? Com atribuições, com responsabilidade, assinam o contrato. Fazem um protocolo de intenções, eles assinam se comprometer em cumprir esse protocolo de intenções, bacana, né? Publicam um protocolo no Diário Oficial da União, Diário Oficial, né? Pronto, para que cada um da sua respectiva esfera, né? Ok, bacana, bingo. Daí, pessoal, nasceu o consórcio? Não, né? Olha que coisa interessante, né? Ó, fase legislativa. O protocolo é ratificado por lei específica de cada ente da entidade consorciada. Aí. Quando ele é lei específica, né? Cria nova estrutura, uma nova personalidade de direito público, né? Puxa vida, professor. Então, professor, nasceu aqui, né? Olha aí, né? Então aqui, tá? Então a lei específica, né? O que vai acontecer aqui, cara, né? Se você ver, atenção, for lá no artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal. Puxa, professor, o assunto integra.
que trata o artigo 37 da Constituição Federal? Vou pegar aqui no meu livrinho, aí aproveita aí, deixa para dar uma dica para vocês, cara. A Constituição Federal, você não pode estar ela em VEDMECO, você não pode ter a Constituição Federal na tela do computador, cara. Você tem que imprimir a bichinha assim, ó. É sério, cara, imprimir mesmo, cara. Você tem que imprimir esse cara aqui, entendeu? Você tem que imprimir ela aí. Você tem que imprimir ela. Por que você tem que imprimir esse cara? Porque você sempre vai usar esse sujeito aí, cara. Você sempre vai usar ela, não tem jeito, cara. Você sempre vai estar usando ela, né? Você sempre vai estar usando ela porque ela é muito importante, tá? Ela é muito importante. Então é o seguinte, quando você tiver uma dúvida, você vai lá e já consulta. Vamos lá, vou pegar a minha aqui, ó, artigo 37, inciso 19. Eu sei o que trata isso. O artigo inciso 19, ele vai tratar de quê? Ele vai tratar das personalidades jurídicas. Agora, eu vou ajudar você a entender por que ela é considerada uma autarquia. Então a gente vem comigo, ó, 19, tá? 19. Somente por lei específica. Opa! Estou na Constituição, artigo 37, inciso 19. Somente por lei poderá ser criada. Criada o quê? Ó, autarquia. Autarquia. Ok, bingo, tá aí. Ok, né? E autorizada a instituição de empresa pública, sociedade de economia e de fundação, cabendo a lei complementar neste último caso, definir as áreas de atuação. Entendeu, cara? O que acontece, né? O que acontece aqui? Não é o caso de autorizar a constituição de empresa pública. Então, ele vai criar autarquia. Olha aqui, ó, 2. Definir, a parte final do 37, ó. Definir área de atuação. Tá aí. Pronto, tá aqui. Tá aqui. Pronto. Isso aqui é, ó, a administração pública indireta. Existe um consórcio somente com uma parte? Não. O exemplo que eu peguei para Cristo para exemplificar, para esclarecer, foi o que? O consórcio intermunicipal de saúde do semiárido da região noroeste do estado da Bahia. Um forte abraço a todos os baianos. Adoro Salvador, estou louco para voltar para Salvador, né? E aí, professor? Bingo. Os 15 prefeitos assinaram o protocolo. Bingo. Depois do protocolo vem a fase legislativa. As 15 câmaras municipais aprovaram a adesão ao consórcio, a criação do consórcio. Aí vem, ó, a palavrinha multi. Multi significa mais de um. Multi federada. Então passa a ser uma autarquia multifederada. Isso, se tiver multifederada na sua prova, ele está falando de consórcio. Por quê, professor? Esse mesmo consórcio, tá, ela irá figurar na administração pública municipal dos 15 municípios que compõem o consórcio intermunicipal de saúde da região semiárida do noroeste do estado da Bahia. Por isso que fala multi, mais de um. Tá aí, federada, tá aqui para vocês. Então, esse aqui é o rito normal, tá? É o rito normal, tá? Professor, rito normal, o que eu vou fazer agora? Você vai colocar aí, rito normal. Coloca aí. Observação, tá? Vide o artigo 5º, parágrafo 2º. Parágrafo 2º, artigo 5º, vide o artigo 5º, parágrafo 2º ou parágrafo 5º, né? A gente vai ver isso aí. Por quê? É uma exceção a esse rito. Esse aqui é o rito normal. O que é exceção? Vamos ter um caso na qual a fase legislativa vai preceder o protocolo de intenções, tá? Então isso aqui é o rito normal.
Mas nós temos uma exceção a esse rito normal. Professor, e aí, professor? Bacana, copiaram, entenderam esse negócio de multifederada, né? Aí o seguinte, depois da fase legislativa, tá? Não está aqui, você tem que anotar, vem o quê? Ó, a celebração, tá? A celebração do quê? Do contrato de consórcio. Pronto. A gente vai falar da celebração do contrato de consórcio. Então, rito normal. Protocolo de intenções, assinam todo mundo, publicam, fase legislativa, bacana, né? Ok. Depois a celebração, onde todos os entes da federação, e todos os entes que compõem, não todos ou parte deles, a gente vai falar sobre isso, vem celebrar o contrato. Bacana? Fechou. Vamos lá, continuando, né? Artigo 3º, olha aí, artigo 3º, o consórcio público será constituído por contrato de consórcio público, né, cuja celebração dependerá de prévia subscrição do protocolo de intenções. Então tá aqui, bingo, pago esse cara aí. Então vamos lá, via de regra, normal, protocolo de intenções, ratificação do protocolo em lei específica, tem que ter essa palavra lei específica. Nessa fase de elaborar questões para me preparar para a aula, eu vi algumas questões que falavam que era lei complementar. Bingo, tá errado. Tem que ser lei específica, não lei complementar específica, né? É lei específica que traz a lei 11.707. Depois disso, da fase legislativa, já assinou o protocolo, você vai assinar o contrato, né? Vai fazer lá o contrato de consórcio. Bacana, né? Ok. E agora, pessoal, agora a gente vai falar alguns detalhes. Você já tem na sua cabeça o quê? Toda a estrutura de consórcio, né? Você já sabe para que é, você sabe que faz, porque pode ser direito público, direito privado. Você já percebeu que a legislação trouxe vários instrumentos de gestão para que possa realizar dispensa de licitação e outra, cobrar tarifas, preços públicos, né? Emitir arrecadação. A gente já viu tudo isso, vimos a estrutura. E agora? Agora, olha só, artigo 4º, são cláusulas necessárias no protocolo de intenções. Ou seja, o legislador fez questão de trazer um rol de situações, tá, obrigatórias que devem constar na onde? No protocolo de intenções. Que o protocolo de intenções é a primeira fase para a constituição do consórcio, na regra geral, né? Eu estou falando porque tem uma exceçãozinha aí, né, que a parte legislativa pode vir primeiro. Vamos lá, primeiro dispositivo, né? Olha só, professor, pense em consórcio e uma autarquia. Então, na lei que cria a autarquia, tem que ter denominação. Professor, denominação, vamos lá, né? Denominação, tá? Vem comigo, né? Denominação. Denominação. Consórcio Intermunicipal de Saúde da região semiárido do noroeste da Bahia. Pronto, a denominação, tá? Vem comigo, finalidade. Ações de saúde básica, atenção básica, não sei o que, tá? Vigilância, saúde. Prazo, 30 anos, né? Sede do consórcio, Feira de Santana, é o município, então lá vai ser a sede do consórcio. Ele vai ter toda uma administração, uma nova personalidade jurídica, né? Inciso 2, identificação dos entes da federação consorciados, município 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, indicação da área de atuação do consórcio, né? A área de atuação, com certeza, nesse caso aqui, vai ser os limites dos respectivos municípios que irão ser atendidos por esse consórcio, né? Item 4, previsão de que o consórcio público é associação pública ou pessoa jurídica de direito privado sem fins econômicos. Olha que coisa interessante, né? Lá atrás eu já tinha falado isso para vocês. Então, o consórcio público é uma nova pessoa jurídica, que ela pode ser de direito público ou de direito privado. Então, associação pública. Quando for associação pública, vai ser a autarquia multifederada. E pessoa jurídica de direito privado. A gente já viu isso. Só que é o seguinte, só pode ser pessoa jurídica de direito privado sem fins econômicos. Sem fins econômicos, ok? Isso cai em prova, tá? Sem fins econômicos, né? Os critérios para os assuntos de interesse comum, autorizar o consórcio público a representar os entes da federação consorciados perante outras esferas de governo, né? Olha que coisa interessante, né? Critérios, porque ali você tem que entender que vai ser ali vários chefes de poderes, vários órgãos autônomos aí, né?
que nós temos aí órgãos federados, né? O que acontece? O representante do consórcio, ele tem autonomia de representar esse consórcio perante o quê? Outros entes da federação, outras esferas de governo, né? Outras esferas de governo. Por exemplo, né, esse consórcio que eu estou chamando como exemplo lá do consórcio intermunicipal de saúde da região semiárida do noroeste da Bahia, tá? E os nomes são assim mesmo, viu? O que acontece, né? Rapaz, o cara vai lá e marca uma reunião com o presidente da República, né? E aí, prof, cara, o cara é legitimado? Sim. Se lá no protocolo de intenções e no contrato tem essa previsibilidade, ele pode ir lá representar os demais, né? Ok. As normas de convocação e funcionamento da Assembleia Geral, que é o órgão máximo deliberativo do consórcio, inclusive para elaboração, aprovação e modificação dos estatutos do consórcio público, claro, né? Então tem a Assembleia Geral, vai estar aprovando o estatuto aí do consórcio, né? Para ter a sua devida gestão, né? Gestão, operação do consórcio. A previsão de que a Assembleia Geral é a instância máxima do consórcio público e o número de votos para suas deliberações, né? Então, olha aí, então tem a Assembleia Geral, tá? Essa Assembleia Geral, ela vai ser o quê? O órgão máximo aí de deliberação, de decisão do consórcio. Bacana, né? Ok, vamos lá. Um item importantíssimo, né? Olha só, a forma de eleição. Consórcio, 15 municípios, né? Ok. Tem que ter um que tem que liderar esse consórcio, não é isso? Qual que é o nome do cara que vai liderar? Que é o representante legal. Ah, professor, o cara vai ser o governador do consórcio. Não, é o representante legal. Ó. A forma de eleição e a duração do mandato do representante legal do consórcio, que obrigatoriamente deverá ser chefe de poder executivo do ente de federação consorciado. Então, professor, qual que é o manda-chuva? Quem que é o big boss do consórcio? É o representante legal. Então, ele vai receber o mandato, tá? Ele vai ser eleito pelos seus pares, tá? E outra coisa importante, eu já vi uma questão de concurso. Ele coloca aí essa região lá do semiárido, lá do consórcio municipal do semiárido de saúde, lá da Bahia. Sede Feira de Santana. Já falei isso. Aí, eles elegem, tá? O secretário de saúde do município de Feira de Santana para ser o representante legal. Certo ou errado? Errado. Por quê? Porque a lei é clara, é cristalina. Ela coloca o quê? Um requisito importante para aquelas pessoas que vão exercer a representação do consórcio, que é o representante legal. Esse cara tem que ser chefe do Poder Executivo. Chefe do Poder Executivo Federal, presidente da República, do Estado, governador, e do município, nós temos o prefeito. Então tem que ser chefe o representante, né? Outro ponto importantíssimo que costuma ser cobrado com bastante intensidade nas provas de concurso, né? Professor, vem comigo, vamos lá. O número, tá? O número de cargos, né? De formas de provimento, as formas de provimento. Professor, o que é forma de provimento, né? Forma de provimento, né? É o quê? É o acesso, olha aí, o acesso ao cargo público, cargo ou barra emprego público, né? Tá certo? Tá certo? Que pode ser, ó, são 4 tipos, né? 4 R's, né? ANP, né? No caso aqui, ó, vai ser o quê? Nomeação, que é o provimento originário, né? O acesso ao provimento para ocupar o cargo. E a remuneração, ok, remuneração, 2 empregados públicos. Então é o seguinte, quem for esse consórcio lá da Bahia, que eu estou falando para vocês, né? Então o cara vai ser servidor público? Não, professor, ele vai ser empregado público. Ele vai ser empregado público, tá? Ele vai ser empregado público, né? Isso aqui, claro que tem toda uma questão constitucional em relação a isso, né? Tanto uma questão constitucional em relação a isso aqui, tá? Porque essa lei aqui foi antes de ter caído o artigo 39 da Constituição por inconstitucionalidade formal, mas está aqui, empregados públicos, isso aqui cai, né? Que se é empregado público, ele vai ser o quê? CLT. Bem como os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária, ou seja, né? Cabe aqui contrato temporário, né?
previsto lá no artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal de 88, né? De excepcional interesse público. Então, esses dois caras aqui, representante e empregado público, você tem que saber. O cara vai colocar a palavra aqui, cargo público, né? Ok, vem comigo, vamos continuar nossos estudos, né? Mais um requisito importante que deve constar no protocolo de intenções. As condições para que o consórcio público celebre contrato de gestão ou termo de parceria, né? Ele pode fazer contrato de gestão, né? Termo de parceria, autorização para a gestão associada de serviços públicos, gestão associada, explicitando, vamos lá, as competências cujo exercício se transferir ao consórcio público, os serviços públicos objeto da gestão associado e a área que serão prestados, né? Ok, né? Uma delegação de uma descentralização da execução dos serviços, né? Autorização para licitar, outorgar, concessão, permissão, autorização para a prestação dos serviços, né? E finalmente, vem comigo, outro item aqui, as condições a que deve obedecer o contrato de programa. Professor, o que é contrato de programa, né? São dois termos que o aluno tem que estar super antenado para identificar as questões de consórcio público, né? Primeiro, né? Primeiro você tem que saber o que é consórcio público, Lei 11.107. Segundo, quando você ouvir falar contrato de rateio, tá? Contrato de rateio vem a ser o quê? A forma de remuneração, né, para custear as despesas. Vai ter um rateio. Esses serviços que serão prestados custam dinheiro. Então, quem que vai custeá-los? Quem vai custear vai ser os consorciados. Então, vai ser o rateio das despesas, né? E nós temos o quê? O contrato de programa. O cara que não entra com dinheiro, mas ele entra com servidor, ele entra com servidor público, ele entra com serviços, né? Então é permitido o quê? Contrato de rateio, de programa. Tanto o contrato de rateio quanto o contrato de programa são artigos específicos que estão na lei que a gente vai falar para vocês, né? As condições a que se deve obedecer o contrato de programa, é isso aí. O cara vai participar, ele pode participar com serviços, ele pode participar com servidores, ele pode estar disponibilizando imóveis, bens, né, móveis, viaturas e assim por diante. No caso de que a gestão associada envolver também a prestação de serviço de órgão ou entidade de um dos mais entes da federação consorciados, né? Vem comigo. Os critérios técnicos para o cálculo do valor das tarifas e outros preços públicos, bem como para o reajuste e revisão, né? E, finalmente, nós temos aqui, o inciso 12, o direito de qualquer dos contratantes, quando adimplente, né, com as suas obrigações, deve exigir o pleno cumprimento das cláusulas do contrato, né, de consórcio público, né? O direito de qualquer dos contratantes. Quem são os contratantes? Os consorciados, os entes consorciados. Quando adimplentes, né? Não inadimplentes, ou seja, quando ele está quite com as suas obrigações. Então o município está quite, está pagando certinho no seu contrato de rateio, tá certo? E o que ele pode fazer? Ele tem o direito de exigir o pleno cumprimento das cláusulas de contrato de consórcio público, né? Então tá aí, claro, ele só vai poder exigir se ele está pagando aí certinho a verba, né? Parágrafo 1º, vem comigo aqui. Olha só, para os fins do inciso 3º do caput desse artigo. Professor, o que trata o inciso 3º? O inciso 3º ele trata da área de atuação, né? A área de atuação, onde já fiz uma explicação para vocês, né? Nós já sabemos que a União não pode fazer um consórcio, firmar um consórcio diretamente com o município. Tem que ter interveniência de quem? Do Estado. Considera-se como área de atuação do consórcio público, independentemente de figurar a União como consorciada, aqui que corresponde à soma dos territórios. Letra A soma dos territórios, né? Dos municípios, ó. Então 15 municípios serão todos os municípios que eu estou explicando para vocês. Quando o consórcio público for constituído somente por municípios, né? Ou por um estado e municípios com territórios neles contidos, né? Então está aqui, vamos lá. O inciso 1, a área de atuação do consórcio, exemplo nosso que nós estamos trabalhando, o Consórcio Intermunicipal de Saúde da região semiárida do noroeste da Bahia, 15 municípios. Então, qual que vai ser a área de atuação? O território dos 15 municípios. Tá lá. Agora, se o Estado fazer parte desse daí, aí vai ser o território dos 15 municípios mais o território do Estado. Está aqui, mais o território do Estado. 2. Dos estados e do
ou dos estados e do DF, então todo o território deles, quando o consórcio público for respectivamente constituído por mais de um estado ou por mais de um dos estados e do Distrito Federal. Então será a soma do território. E finalmente, né, dos municípios e do DF, quando o consórcio for constituído pelo Distrito Federal e dos municípios, né? Esse caso aqui é aquele exemplo, esse aqui é a fundamentação teórica, a fundamentação legal da explicação no comecinho da aula, né? Lembra que eu coloquei as letras, né? Então é o seguinte, ó, então o município ou o Distrito Federal, ele pode realizar um consórcio com o município de Goiânia, diretamente, tá? Ele pode, tá? Nesse caso aqui, tá? Do município, então nesse caso aqui do DF, porque o que acontece, né? Ele pode fazer isso aí, tudo bem? Ele pode fazer esse cara aí, ó, dos municípios e do Distrito Federal, quando o consórcio for constituído pelo DF e os municípios, né? Bacana, então isso aqui é uma coisa interessante, pegadinha de concurso, né? Onde o pessoal não costuma explicar essas coisas não, vem comigo. Parágrafo 2º. O protocolo de intenções deve definir o número de votos de cada ente da federação consorciado, possui na Assembleia Geral, sendo assegurado um voto a cada ente consorciado. Claro, né? Então, cada ente consorciado, um voto na Assembleia Geral, que é a instância máxima de regulamentação. Parágrafo 3º, vem comigo aqui, ó. É nula a cláusula de contrato de consórcio que preveja determinadas contribuições financeiras ou econômicas de ente da federação ou consórcio público. Olha aí. É nula a cláusula de contrato de consórcio que preveja a determinadas contribuições financeiras ou econômicas de ente da federação ao contrato público. Professor, não entendi. Lá atrás, o senhor disse que o legislador criou possibilidades, instrumentos para fazer acontecer o objeto do contrato. E um desses instrumentos para fazer obedecer, que autorizou o consórcio, por exemplo, lá da Intermunicipal de Saúde do Semiárido da Bahia, né, a receber dotação, subvenções sociais e econômicas diretamente do orçamento. Sim, positivo, falei, está aí. Agora, professor, você vem aqui no parágrafo 3º, é nula a cláusula, aqui é diferente, ou seja, não pode, tá, tendo constar na cláusula, tá, dizendo que vai ter que repassar a contribuição financeira tal. Não pode colocar uma cláusula obrigando isso, é nula essa cláusula, né? Professor, como é que vai ser o custeio? Vai ser o rateio, tá? Vai ter o rateio do serviço, tá aí, né? Por isso que tem a cláusula de rateio. Bacana? Então isso aqui é importante, né? Ele pode receber diretamente? Pode. Agora, lá no contrato de consórcio, lá no protocolo de intenções, que é o primeiro passo, teoricamente, ele diz claramente, né? Ele diz o seguinte, ó, lá no contrato não pode contar uma cláusula obrigando a isso. Tá? Agora, se for de vontade do ente da federação prever no orçamento, aí tudo bem, o cara vai receber o dinheiro, né? Salvo, né? Olha só, doação, destinação ou cessão de uso de bens móveis, né? Agora, lá no contrato, né? Isso tem quase todos os contratos nos protocolos de intenção, ele fala o seguinte, não, eu estou cedendo aí a minha frota aí de ambulância para o consórcio, pode, imóvel, eu tenho lá o hospital regional, tal, né, transferência de cessões de direitos operadas por força de gestão associada de serviços públicos, né, então tá aí para vocês aí essa consideração. Então essa cessão aqui de imóveis, bens, direitos aí, pode ocorrer dentro do protocolo de intenções e, consequentemente, na cláusula do contrato de consórcio. Bacana? Agora, não pode obrigar e dizer que ele tem que falar o seguinte, vai ter que colocar lá uma contribuição financeira de 10 milhões de reais todo mês. Não. Como é que vai ser financiado o contrato de rateio, que a gente vai ver no momento específico, né? Parágrafo 4º. Os entes da federação consorciados ou com que eles conveniados poderão ceder-lhe servidores na forma e condições
da legislação de cada um. Professor, o que significa esse cara aqui, né? Isso acontece muito aqui na nossa região aqui do Mato Grosso, né? Nós temos um consórcio da região de Cáceres, que é da região pantaneira ali. Então, o que acontece? Lá tem vários servidores públicos estaduais, né, que estão cedidos, né, que estão lá exercendo lá, estão trabalhando lá no consórcio intermunicipal. E com certeza, nesse nosso consórcio fictício que eu criei lá da Bahia, por exemplo, né, lá vários servidores públicos dos municípios estão cedidos aí, tá? Poderão ter, claro, são conveniados, né? Eles poderão estar trabalhando lá no consórcio, com certeza. Isso aí é a força de trabalho. O protocolo de intenções deverá ser publicado na imprensa oficial para dar publicidade aos atos, né? Bacana, ok? Vamos lá, vamos continuar, vamos ao assunto aqui. Agora a gente vai falar do contrato de consórcio. Vem comigo aqui, artigo 5º, né? Muito importante esse cara aqui. O contrato de consórcio público será celebrado com a ratificação mediante lei do protocolo de intenções. Puxa vida, professor, o senhor explicou lá atrás, é isso. Então, primeiro, olha só, regra geral, protocolo de intenções. Segundo, ratificação do protocolo. O que significa ratificação? Confirmação do protocolo. Lei específica do poder parlamento. Depois, olha aí, o contrato de consórcio será celebrado com a ratificação. Depois, você vai formalizar o contrato, né? Contrato de consórcio. Ó, contrato de consórcio. Bingo, ó, contrato de consórcio. Aí, contrato de consórcio. Aqui será o contrato de consórcio, né? E agora, professor, qual que é o trabalho do artigo 5º? O trabalho do artigo 5º é falar um pouco mais desse contrato. Aquelas cláusulas necessárias, as cláusulas necessárias do protocolo de intenções. Parágrafo 1º, olha só. O contrato de consórcio público, caso assim preveja cláusula, pode ser celebrado por apenas uma parcela dos entes da federação que subscreveram um protocolo de intenções. E aí, professor, esse parágrafo 1º é um dos exemplos do juridiquês. Quando a gente fala juridiquês, significa dizer que precisa de interpretação. Professor, e aí? Eu vou explicar para vocês com exemplos, depois a gente volta para o parágrafo 1º. Vamos lá. Vamos supor que foram subscritos, tá? Protocolo de intenções, 15 municípios. Ok. Tá? Então, esse cara aqui é a primeira fase. Na segunda fase, é a lei, a fase legislativa. Na fase legislativa, somente 10 municípios, né, editaram a lei. E aí, professor? Vai fazer o contrato? Depende. Depende do quê? Depende no protocolo de intenções. No protocolo de intenções, 15 pessoas, eles falam o seguinte, né? Ó, pode ser celebrado. Lá no protocolo fala o seguinte, que para a constituição do contrato, olha aí, ó, para a constituição do contrato de consórcio, necessita de 10. Tem 10? Tem 10. Então, neste caso, será oficializado. Isso quer dizer aqui, ó, o contrato de consórcio público, caso assim preveja, cláusula, tem um contrato lá no protocolo, fala o seguinte, que para a formalização do contrato tem que ter 10 municípios ratificando o protocolo de intenção. Chegou no 10? Sim, é total. Então não precisa dizer que tem que ser os 15, né? Pode ser celebrado apenas uma parcela dos entes. Qual que é uma parcela no caso aqui? 10. Tá? 10, ok. Da federação que subscreveram um protocolo de intenções. Isso que é o comando do parágrafo 1º. Uma parcela, ou seja, não necessariamente todos para a constituição definitiva da celebração do contrato de
de consórcio público precisa dos 15, no caso aqui, terem celebrado, ter tido a ratificação mediante lei específica, né? Parágrafo 2º, olha só, vem comigo aqui. A ratificação pode ser realizada, o que é ratificação? Confirmação de lei, com reserva que, olha só, com reserva que, então lá na lei, né, poderá ser ratificado, reserva de quê? Aceita pelo demais entes subscritores, ou seja, né, aceita pelos demais entes subscritores, implicará consorciamento parcial ou condicional, né? Olha, reserva, o que significa essa reserva, né? Aceita as demais entes, aceita pelos demais entes subscritores, está lá na subscrição, quando eu falo lá no protocolo, que implicará consorciamento parcial ou condicional. Ou seja, lá na subscrição, lá no protocolo de intenções, né, ele fala o seguinte, tá? Ele fala o seguinte, né? Se todos ratificarem, eu fico obrigado a também aderir. Pode, claro que pode, né? Tá aí. Ou o seguinte, né? O que está colocando aqui, né? O que ele pode estar colocando aqui? Só um minutinho, deixa eu ver um negócio aqui, né? Ok, isso mesmo, pode estar colocando aqui, né? Ele coloca assim, ó. Consorciamento parcial ou condicional. Né? Parcial. Tem 15 municípios. Desses 15 municípios, tem um município que é o mais bombadinho, que tem mais dinheiro, tem maior atividade econômica, tem mais capacidade de gestão. Nós já vimos que no parágrafo 1º, para a constituição do consórcio, não precisa ter os 15 a ratificação, somente um número aí previamente determinado. Mas pode constar o seguinte, meu município, que é o pobrezinho, tá? Se tiver um outro cara que não entrar, eu não vou entrar aqui. Né? É tipo assim, meu município é aquele município pobrezinho, né? O que acontece? Está lá na lei, na ratificação, a reserva, uma cláusula de reserva. Foi aprovada a adesão. Foi aprovada aí a participação do consórcio no município pobrezinho desses 15. Só que aí o município não é bobo. Olha, se o município tal, que é o rico, que tem maiores condições, não entrar, se ele entrar, eu entro. Tá? Então isso é cláusula de reserva. Para quê? Porque ele vai puxar todo mundo, né? Vou de carona. Ou parcial. Então, isso que é cláusula. Então, essa ratificação, essa lei, poderá conter cláusula de reserva. Aí o Poder Legislativo pode fazer isso, né? Então, isso aí é um dispositivo, né? Ok, vamos lá. Contrato de consórcio ainda. A ratificação realizada após 2 anos da subscrição do protocolo de intenções dependerá de homologação da Assembleia Geral do Consórcio Público. Bacana, né? No nosso exemplo ainda, quantos entes assinaram o protocolo de intenção? 15. Em 6 meses, 10 conseguiram a ratificação. Fizeram o contrato de adesão. Tá? 1 ano depois, teve um outro município, isso pode cair na prova, né, que conseguiu a ratificação. Por quê? Porque o processo legislativo não anda ao mesmo tempo, porque são poderes independentes e harmônicos entre si, né? Poder legislativo, poder executivo, legislativo, então casa de leis, cada um tem seu trâmite, o cara vai pede uma vista, atrasa, não tem quórum, etc, etc, etc. E aí, professor? 1 ano depois, teve ratificação. Bacana. Se teve ratificação, ele pode fazer, né, ali, ele vai fazer um aditivo, né? Um aditivo a esse contrato de consórcio para a inclusão do cara. Bingo, tá aí. Agora, se a ratificação, a lei, quando fala ratificação, é a lei, ela for realizada 2 anos após o protocolo de intenções, aí o seguinte, como já passou 2 anos, você demorou no ponto, tá? Demorou no ponto, vai ter que ter uma Assembleia Geral para confirmar a sua entrada ou não. Isso que está dizendo aqui. Tá? Por quê? Porque daqui 2 anos pode acontecer muita coisa, né? Então está aqui, ó, você não fez parte, agora tem que estar essa confirmação aqui. Vem comigo, parágrafo 4º, né? E aí, professor, o parágrafo 4º aqui ele é importante. Professor, por que o parágrafo 4º ele é importante? Porque ele aqui é uma exceção. Professor, como é que é o rito da formalização dos contratos dos consórcios públicos? Primeiro, protocolo de intenções, bingo. Segundo,
Ratificação e lei específica, bacana. Terceiro, contrato de gestão, contrato de consórcio. Essa é a regra geral. E aí, pessoal, aqui o parágrafo 4º do artigo 5º é uma exceção. O que ele trata? É dispensado da ratificação prevista no caput desse artigo, olha aí, o ente da federação, que antes de subscrever, ou seja, antes do protocolo de intenção, disciplinar por lei a sua participação no consórcio público. Então, vamos colocar aí o município de Cuiabá, por exemplo, né? Um protocolo ele pode já ter o poder executivo com o poder legislativo, ele já tem uma lei, tá certo? Ele tem uma lei, e essa lei já autoriza a participar de determinado consórcio, né? Para agilizar. Então, o que acontece? Então, normal é protocolo, lei, contrato. Pode ser invertida de acordo com o parágrafo 4º do artigo 5º. Pode ter lei antes, lei autorizando. Se a lei já autorizou, não precisa confirmar. Aí você assina o protocolo e depois você já assina o quê? Você já vai assinar aí você vai assinar o contrato. Isso aqui foi feito para quê, gente? Isso aqui foi feito para dar mais agilidade. Bacana? Ok, né? Para quebrar um pouquinho aí o cansaço da aula, vamos fazer um exercício bacana para vocês. Vem comigo. TJ Paraná, CESP 2019, cargo de juiz. Após a autorização legislativa, foi firmado um acordo de vontades entre os entes públicos, criando-se um novo sujeito de direito, dotado de uma estrutura de bens e pessoal com permanência e estabilidade. Então, olha aí, né? Após a autorização legislativa, ou seja, lei, né? Foi firmado um acordo de vontades. Acordo de vontades é o quê? Um contrato, né? Um exemplo, né? Entre entes públicos, né? Professor, qual que é o acordo de contrato entre os entes públicos, né? É claro, esse aí vai ser o quê? Consórcio, né? Então ele podia ser um contrato, mas contrato não é entre os entes públicos, é entre a administração particular, administração em particulares, né? O que acontece quando a autorização legislativa é para criar um outro ente público, né? Então, um novo sujeito de ente público não é um convênio aqui, então é um consórcio, né? Então, vem comigo. Nessa hipótese, nessa situação hipotética, o pacto firmado consiste em um contrato administrativo? Não. Fácil questão, né, cara? É juiz, cara. Convênio? Não. Por que não? Porque no convênio, nem no contrato, você vai ter o quê? Você vai ter um novo sujeito. Contrato de gestão, não. Contrato de gestão para ampliação, né? Ampliação aí dos instrumentos de gestão por parte do gestor. Contrato de consórcio, cara, muito fácil. Em que deve ser firmado exclusivamente por entes da administração pública direta, exatamente, né? Por entes, né? Aí deu entes, aqui seria entes federados, né? O cara deu uma peladinha aqui, mas como o chefe de poder faz parte da administração pública direta, a gente vai considerar esse cara aí como correta, né? Bacana, né? Então, gabarito, letra D de dado, aluno do professor Luiz, acerta essas questões aqui com os pés nas costas. Bacana? Ok, letra D de dado. Artigo 6º, né? Vamos lá, vamos trabalhar aqui esse artigo 6º para vocês. Importantíssimo, né? O artigo 6º é um dos artigos mais importantes. Por quê, professor? Porque nós já sabemos que no consórcio público irá surgir uma nova personalidade jurídica. Então, o artigo 6º vai trabalhar exatamente nisso. O consórcio público adquirirá personalidade jurídica. Ok. O que é isso? Uma nova personalidade jurídica. Tá? Primeiro, de direito público. No caso de constituir associação pública. Então, a associação pública vai ser de direito público, mediante vigência das leis de ratificação. Olha aí, leis de ratificação é a lei de confirmação, é a fase legislativa do protocolo de intenções. Bacana. Então, o protocolo de intenções, no caso de direito público, ele necessita de quê? De lei. Bingo! E agora, professor? Agora nós temos o direito privado, né? Direito privado mediante atendimento dos requisitos da legislação civil. Né? Ou seja, esse direito privado aqui vai ser uma forma de associação de acordo com o Código Civil. Professor, o que mais? Essa instituição vai ser sem fins lucrativos. É diferente do anterior. Professor, eu quero um exemplo de direito privado. Sim, eu vou falar para você.
tá? De direito privado, né? Consórcio para a construção de estradas, foi feito muito em direito privado, juntaram lá a prefeitaiada com o governador, pronto, fizeram associação de civil lá, de acordo com o Código Civil, e pronto, vai lá. Então isso aqui é diferente, direito público e direito civil, tá? Professor, e aí? O direito público tem mais estabilidade que o direito privado neste caso, né? E esse direito público, parágrafo, dispositivo importantíssimo, aqui que ele incluiu o cara na administração pública indireta. O consórcio público com personalidade jurídica de direito público integra a administração indireta de todos, atenção, de todos os entes da federação consorciados. Aqui que vem a palavra, tá? Aqui que vem a palavra de autarquia multifederada. Professor, por que a doutrina classificou em autarquia? Ora, vamos no 37. Vamos lá no 37, inciso 19 da Constituição. A lei cria a autarquia. Quem vai criar a lei vai ser aquela ratificação do protocolo. Tem que ter a área de atuação. É regida de direito público. Então essa é a autarquia. Multifederada é por isso. Todos os entes da federação. Ou seja, no exemplo que nós estamos trabalhando para explicar o consórcio público, que é lá no caso do consórcio intermunicipal de saúde da região semiárida do noroeste da Bahia, então é o seguinte, este consórcio, que é uma única autarquia multifederada, ela vai constar na administração pública indireta de cada um dos municípios. Cai em prova, cai em prova. Ok. Parágrafo 2º. Vem comigo. No caso de revestir de personalidade jurídica de direito privado. Ou seja, o parágrafo 2º já é o segundo tipo do consórcio. Direito privado. Tá? O consórcio público observará as normas de direito público, olha aí, mesmo sendo direito privado, né, como é dinheiro público, é coisa pública, ela vai ter que ter as normas de direito público. Ô, professor, como assim norma de direito público? Né? Então ele vai ter que atender concernente à realização de licitação, ou seja, ele vai ter que seguir a Lei 8.866, celebração de contratos, prestação de contas, admissão de pessoal, que será através de concurso público, e claro, direito privado, ele vai estar sujeito aí à CLT, caso necessite contratar pessoal. Bacana? Então esse é o artigo 6º, um dos artigos importantíssimos desse dispositivo aqui. E agora, professor, cai em prova? Vem comigo, claro. Questão bacana, Cefaz, FCC 2018, cargo de auditor. Olha só, puxa, carregada essa questão aqui, né? É questão aqui que tem muito conhecimento, né, cara? Vem comigo só. Considere que um grupo de entes federados, dentre eles os municípios integrantes de determinada região metropolitana, pretenda construir um consórcio público para atuar no setor de serviço de transporte intermunicipal. Olha aí, comando da questão. Vamos explicar em detalhes esse comando da questão. Então nós temos lá vários municípios, uma região metropolitana, que eles querem fazer o seguinte, eles querem constituir um transporte entre os municípios, né, porque a população se desloca. Ele pode? Pode, está aí, né? O consórcio de transporte intermunicipal, tem muitos no Brasil todo aí. A viabilidade do consórcio pretendido, agora vem, né? Demanda de autorização legislativa de cada ente federado que possa celebrar um protocolo de intenções. Parou. O que está falando aqui? Que tem que ter autorização legislativa para assinar um protocolo de intenções. É falsa. Professor, por que está falsa? Porque, primeiro, via de regra, tá? Via de regra, regra normal, qual que é? O cara que fez essa questão sabe muito de consórcio. O cara é operador do direito administrativo. Via de regra, assina-se protocolo de intenções. Bingo, pago. Segundo passo, qual que é? A fase legislativa, ratificação do plantão. Para assinar o protocolo de intenção não precisa ter autorização. Ah, professor, aquele lance que pode inverter? Tudo bem. O que pode acontecer? O município pode se adiantar e já fazer uma lei aí autorizando a adesão de consórcio. Bacana, aí ele vai lá e só assina o protocolo de intenções. Mas isso não é, essa é a exceção, isso que é o erro. B, vem comigo.
consiste na constituição de uma pessoa jurídica de direito privado. Professor, pode ter direito privado? Claro. Pode ser tanto público como privado. Vamos ler. O que viabiliza a flexibilização das contratações necessárias para a exploração do serviço público. Ok, pode ser. Apartando-se. O que é apartando-se? Excluindo-se, né? Não atendendo o quê? O regime jurídico do direito público obrigatório para os entes federados. Está errado. Por que está errado? Porque está contrariando aqui o artigo 5º, parágrafo 2º da Lei 11.000, vou colocar certinho aqui, 11.107 de 2005. Está errado. O que ele fala lá? Mesmo sendo de direito privado, mas ele vai ter que atender o quê? As normas gerais de direito público. Por quê, professor? Por quê? Por quê, professor? Porque ali tem dinheiro público envolvido. Então, o sujeito, o consórcio intermunicipal de transporte, ele vai ter que fazer licitação, ele vai ter que fazer concurso público. Claro que ali vai ser CLT, porque ele adotou aqui direito público, né? Direito privado, aliás, né? Então, está errado simplesmente por essa palavra. E eu tenho certeza absoluta que muitos alunos que fizeram essa questão aqui, tá? Que fizeram no automático marcar a alternativa B, está errada. Letra C, demanda para sua constituição a autorização legislativa de cada um dos seus integrantes para ratificação, ratificação do protocolo de intenções, dependendo ainda posterior celebração de contrato de rateio, contrato de rateio para financiar isso, né? Para que possam repassar recursos à pessoa jurídica criada. Verdadeiro, né? Olha aí. Vamos ler de novo, Demandada, é pretendido, a viabilidade do consórcio pretendido, demanda para sua constituição a autorização legislativa de cada um dos integrantes para ratificação do protocolo de intenções. Parou. Ou seja, o cara aqui, primeiro, assinou o protocolo de intenções. No protocolo de intenções diz, para constituir esse contrato, esse consórcio, todos têm que ter autorização legislativa. Teve, porque a gente viu lá na lei que pode ser apenas uma parte delas, não é o caso aqui. E ele vai ratificar. Depois que ratifica, faz a lei, dependendo ainda de posterior celebração do contrato de rateio. Sim, o contrato de consórcio vai ter o contrato de rateio, que possam repassar recursos à pessoa jurídica criada. Então, no contrato lá do consórcio, o contrato de consórcio vai ter lá o contrato de rateio e o contrato de programação. Então, a letra C é correta. Letra D, depende da celebração de contrato de programa, por meio do qual serão previstos os recursos. Está errado, porque os recursos não é o contrato de programa. O que é o contrato de programa? Contrato de rateio é recurso para custear despesas, né? Ratear despesas proporcionalmente do município de acordo com as regras do protocolo de intenção. O contrato de rateio é quando o cara vai entrar com serviço, quando ele vai disponibilizar os ônibus, vai com combustível, ele vai disponibilizar lá os servidores públicos. Então está errado por isso, não é? E admite a constituição de pessoa jurídica de direito público por um dos futuros integrantes do consórcio, que fica criado com adesão. Está errado. É por isso que ela fala multifederada. É uma só, onde todo vai compor a administração pública de todas elas, né? Então, gabarito, letra C. Uma questão aí que eu digo para vocês que não é uma questão fácil, né? É uma questão, mas se você entendeu minha explicação, eu estou bastante tranquilo, porque uma questão dessa aqui é uma questão de nível, é uma questão que tem bastante conteúdo. Bacana, gabarito, letra C. Vamos lá, artigo 7º, né? O último artigo aqui, vamos trabalhar esse artigo e depois a gente vai dar uma paradinha, uma descansadinha para um café. Os estatutos disporão sobre organização e o funcionamento de cada um dos órgãos constitutivos do consórcio público, né? Ou seja, essa autarquia multifederada, ela tem Assembleia Geral, compostas por todos os entes federados, né? E vai ter um estatuto que vai estar aí regendo aí as regras de organização, de decisão, de disciplina aí, de produtos e atuações da Assembleia, do consórcio criado. Pessoal, vamos dar uma paradinha aqui, a gente continua na parte 2, vamos tomar um cafezinho, beber uma água, dar uma relaxadinha para a gente voltar com força total. Já volto.